Quais são as razões que levaram a burguesia brasileira e as Forças Armadas Pois ao é, golpe de 64? eu queria exatamente comentar isso. Eu acho que são duas questões que nós temos que levar em conta. A primeira delas, que vai responder a sua questão, é que nós não entendemos o que é a classe dominante, o que são os donos do poder no Brasil. Quer dizer, esse golpe de 64, ele vem sendo tramado, a meu ver, desde 30. Mas antes, eu queria relembrar o seguinte: você tem 30, eu vou falar mais sobre isso. Você tem 32, você tem 38, você tem 54, 61. Foram todas tentativas, e sem falar em Aragarças e Jacareacanga, que foram duas tentativas no início e no final do governo de Juscelino de um golpe, mas foram mínimas, né? Mas, principalmente desde 30, eu vou voltar a isso, mas eu queria lembrar, antes disso, o seguinte: o Brasil foi o último país a acabar com a escravidão. E só acabou com a escravidão quando os escravos não valiam mais nada, dispostos a enfrentar a Inglaterra. Eu vou dar 3 exemplos. Em 1917, embora a Constituição proibisse a expulsão de quem vivesse no país há mais de 2 anos, fosse casado com um brasileiro, tivesse filho, neto brasileiro, as favas da Constituição. Foram expulsos com as greves de 17 dezenas de militantes, especialmente anarquistas. Em 1927, quando foi promulgada uma lei de férias, os debates no Congresso são incríveis. Eles diziam o seguinte, só para exemplificar: operário não precisa de férias, operário não raciocina, o que cansa é a cabeça, é o cérebro. Como eles são pernas e braços, eles não precisam de férias. Você dá férias para eles, eles vão beber cachaça na esquina. Então, e sempre esses donos do poder se defendendo os seus privilégios, né? Esse golpe, que, como eu já disse, você veja, em 30 houve uma manifestação contrária, e façam-se as críticas que se quiser fazer a Getúlio, mas ninguém pode negar que ele criou uma legislação trabalhista, e foi contra essa legislação trabalhista que a direita se moveu sempre. Não vamos esquecer que a primeira medida do golpe militar de 64 foi o arrocho salarial. E, finalmente, no governo Temer, conseguiu-se acabar com as últimas direitos trabalhistas conseguidos a duras penas. Né? Então, em 30, começou uma oposição a Getúlio, que vai se manifestar em 32, e eu quero chamar a atenção para isso, que os militares tiveram um papel importante em 32, apesar de... Veja, 30 foi um golpe militar. 32 foi uma revolta militar, mas quem estava por trás dos militares? Os grandes cafeicultores paulistas que tinham perdido a hegemonia. Eles não perderam o poder, eles perderam a hegemonia na direção. E é interessante notar que, em 64, dos lemas dos golpistas foi 32 mais 32 igual a 64. Quer dizer, eles mesmos remetem a 62. Né? Depois você vai ter 38. Não vou me deter aqui, mas eu fiz uma pesquisa sobre a chamada revolta integralista e, na realidade, os militares estavam por trás. Estavam por trás, talvez um pouco, um grupo de militares com o Euclides de Figueiredo na cabeça, que não tinha nada a ver com o integralismo, nem o tenente também, uma grande figura que ficou, daqui a pouco eu me lembro o nome dele, eles eram os militares e eram os principais articuladores do golpe, que usaram os integralistas. Claro que os integralistas participaram, mas nenhum dos dois era integralistas, e toda a perspectiva de governo seria um governo militar, com os militares, até o brigadeiro... O Euclides Figueiredo era pai do general Figueiredo. Do ditador João Batista Figueiredo. Exatamente. Então, lembra um pouco essa história de 38, porque os militares estavam evidentemente envolvidos, mas esperando para ver o que ia dar.
àquela revolta. Se a revolta desse certo, eles apareceriam muito felizes. Se não desse, faz de conta que eu não tenho nada a ver com isso. Lembra um pouco o 8 de janeiro, em certa medida. Né? Toda a comparação é meio grosseira, mas me lembrou um pouco o 8 de janeiro. Se der certo é meu, se der errado é teu. Exatamente. 54, né? O golpe contra Getúlio, capitaneado por Carlos Lacerda, e que depois tentou-se, em 55, dar o golpe mesmo, e o Marechal Lott, de saudosa memória, né? Era bom que nós tivéssemos um Lott hoje em dia, o Marechal Lott impediu o golpe, que não queria deixar que Juscelino tomasse posse. Isso no 11 de novembro de 55. Depois você tem 61. Veja bem, você tem, em todos esses momentos, os militares como linha de frente, mas quem está por trás deles são os grandes industriais que estão apavorados com o avanço do movimento operário, com as reivindicações trabalhistas que estão sendo, em alguma medida, estão sendo atendidas. Né? O Carlos Eugênio Paes, o Clemente, da Aliança Nacional, da Aliança Libertadora Nacional, ele comenta num vídeo que ele fez que a Operação Oban, em São Paulo, foi totalmente custeada pelos industriais, com duas honrosas exceções, José Mindley e José Hermílio de Moraes. Eles se negaram a contribuir para a Operação Bandeirante. Os outros todos contribuíram. Então, a ligação é muito grande. Evidentemente, houve um apoio dos Estados Unidos, todo mundo sabe da Operação Brother Sun. Eu não vou me deter muito nisso, embora seja importante, porque os Estados Unidos só iriam intervir se houvesse um grupo brasileiro aqui para pedir intervenção. Quer dizer, não haveria uma intervenção americana caso não houvesse nenhum pedido aqui dentro, né? Mas, evidentemente, que isso teria muita importância, e como os golpistas não estavam seguros de vencer aquela luta, então eles contavam com a ajuda dos americanos, mas pedida por eles. Né? Isso tem importância, evidentemente, né? Você saber, um grupo saber que pode contar com apoio internacional desse peso, mas o que eu quero dizer é que você não tem uma modificação importante num país vindo apenas de fora. Eles não vão fazer como a Rússia fez com a Ucrânia. Né? Então, esse golpe de 64, que eu quis dizer que a classe dominante, não conformada com qualquer avanço do movimento, operário, hein? Não é um avanço assim fantástico, não. Com qualquer avanço, ela estava preparada para, sempre desde 30, ela está se preparando para um golpe. Em 61, teve esperança de chegar ao poder sem golpe, com Jânio. Mas foi uma decepção brutal, porque o Jânio ficou pouco tempo no poder. No dia 25 de agosto, o Jânio renunciou. Até hoje se discute muito essa questão.